aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui a aula de introdução ao pentest, né? A gente está dando um overview, né? Uma visão geral assim, para a gente entender o que é um ambiente pentest, né? E quais são suas falhas. Na primeira aula, né, que inclusive se você não viu, tá na descrição do vídeo e tá no final dessa aula também, eu vou estar falando aí sobre os conceitos introdutórios, né? Então, como a web funciona, o que é um protocolo GET, o protocolo HTTP, os verbos dele que são GET e POST, né? Cookies, tokens, client-side, server-side, back-end, front-end. Vou estar dando a introdução de como você treinar pentest de maneira legal, né? De acordo com a lei, né? E diversas coisas, né? Se você não viu essa aula, ou se você não tem esses conceitos na cabeça, ou mesmo se você tem e quer entender mais, veja a aula aí na descrição, tá certo? Para você não se perder nessa aula. Nessa aula especificamente, a gente vai começar a trabalhar com as falhas em si, tá certo? Que um ambiente web pode ter. Então, a primeira falha é o Local File Inclusion. É a primeira falha que eu quero falar. É um processo de inclusão de arquivos que já estão presentes localmente no servidor. Esse tipo de falha, ele se dá muitas vezes no formulário ou na parte de web. Então, tem a ver com GET, permite aos usuários comuns navegar no site como se eles não fossem usuários comuns. Então, eles podem acessar aplicações que tem no servidor, na área local do site, né? Então, ele vai mexer no site à distância. É basicamente isso que esse Local File Inclusion permite. Então, ele está distante do site, ele pode acessar um arquivo ou uma coisa assim que ele não deveria ter acesso. A gente tem o Remote File Inclusion. Enquanto o Local File é maneira local, né, pelo servidor, o Remote File é de maneira remota. Então, você coloca arquivos de outros sites dentro desse site, né, ou do seu próprio servidor, por exemplo. E aí você permite a transição desses arquivos serem executados dentro do servidor. Então, quando a página carrega, ele vai receber o arquivo, né, no local file. Já no remote, né, é quando você tenta fazer já o local file, por exemplo, não consegue. Aí você pode tentar colocar um arquivo externo, certo? E a gente tem aqui um artigozinho, né, mostrando a diferença entre os dois. Remote File Inclusion é uma vulnerabilidade que permite aos hackers incluir remotamente arquivos hosteados pelo servidor, utilizando o script. Então isso quer dizer que ele permite que você coloque uma determinada quantidade de scripts e navegue através do servidor, mesmo estando longe dele, né? Mesmo você sendo o cliente. E a diferença entre ele e o LFI, o Local File, é que o atacante tem que fazer o upload de scripts localmente. Então o RFI ele permite que você faça o upload de scripts que estão em outros sites, hospedados em outros sites. Já o LFI permite apenas ataque localmente. Esse tipo de vulnerabilidade permite o roubo de informações e tudo mais, né? E ataques de DOS, então isso quer dizer que negação de serviço. Então a gente tem aqui um scan aqui embaixo, o MTVS scan, que verifica, né, esse tipo de coisa. A gente vai falar mais sobre scan depois. Mas eu só dei a introdução a esse conceito inicial porque eu não queria perder ele, tá? Basicamente, a gente tem um conjunto de falhas que são mais comuns aos servidores. Essa falha que eu falei aqui inicialmente é uma falha que a gente analisa, que a gente encontra principalmente quando a gente está começando, né, a lidar com o ambiente web. Mas a gente tem um conjunto de falhas que são gerais, que são mais comuns de ocorrer, certo? Então, a gente tem um site aí chamado OWASP e a gente tem um top 10 de maiores vulnerabilidades encontradas nos servidores, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, em 2013, a injeção de códigos era a mais encontrada, a quebra de autenticação, cross-site scripting, que a gente vai falar também, referência insegura e direta a objeto, configurações incorretas de segurança, exposição de dados sensíveis, falta de função para controle de nível de acesso, cross-site request forgery, que é forjar o cross-site request, né? Usar componentes com vulnerabilidades conhecidas, redirecionar encaminhamentos inválidos, né? E a gente tem as mais atuais, que basicamente continua muito parecida, né? E a gente vai falar sobre elas também. Aqui é apenas um overview para vocês verem quais são as vulnerabilidades mais conhecidas realmente. A mais conhecida, né, uma das mais utilizadas, é a injeção de código. O que é a injeção de código? A gente pode ver aqui como primeira nas duas, né? Injeção de código é eu conseguir basicamente
colocar um determinado código dentro de um servidor para ele executar o que eu quero. Então aqui a gente tem, por exemplo, o cliente submete uma data, né, uma informação com um código malicioso para o servidor. O servidor aloca essa informação, pode ser um SQL injection, tá? No caso do SQL injection, né, que é uma ainda mais conhecida, um tipo de injeção, ele se aproveita do SQL, então do banco de dados. O servidor também, além de acessar isso daí, ele pode também armazenar esse tipo de informação. Tá? Então a gente tem aqui as falhas mais conhecidas de injeção de código, né? O SQL Injection, que é para o banco de dados. O PHP Injection, a gente tem injeção de código OS, né? Então é sistema operacional, HTML Injection também. Esses outros dois que eu vou falar mais pra frente. Então, o que é o SQL Injection? O SQL Injection é provavelmente a falha mais conhecida de SQL, de injeção de código que existe. Tá? Então a gente falou que injeção de código ali se mantém desde 2013 a 2017 como a primeira, a falha mais grave que existe. Então, é bom vocês olharem essa falha quando vocês estão fazendo seu pentest. Provavelmente essa é a primeira falha que vocês vão querer olhar, né? Que é a injeção de código SQL. A injeção de código SQL é uma técnica de ataque baseada na manipulação do código SQL. Como eu falei, o SQL, na aula anterior, é utilizado em banco de dados. Então, é a linguagem de controle da maioria dos bancos de dados. E aqui a gente tem, por exemplo, no servidor Oracle, né? Então, que tem apenas uma pequena introdução, mas a gente sabe também que esse método de injeção de código SQL ele pode ser feito de duas maneiras. O método GET e o método POST, como eu falei também na aula anterior. Então, é a conexão HTTP que ele faz. Né? A partir dessa conexão, ele manda para o PHP, né? o código PHP, e o PHP faz a requisição no SQL, né? no banco de dados. No servidor SQL, banco de dados. A falha nesse serviço, quando está no client side, né, do lado do cliente, geralmente é pelo aproveitamento dessas informações do GET e do POST. Então são informações que vazam, né, um código de erro, alguma coisa do gênero, e que ele sabe que ele pode acessar aquela parte do SQL da maneira que ele quiser. O hacker pode acessar o SQL da maneira que ele quiser. É basicamente isso que a maior parte das vulnerabilidades SQL Injection demonstra. Né? Você mapear o servidor SQL para você saber usuário e senha das aplicações. É basicamente isso. Bom, pessoal, o CRLF Injection é uma vulnerabilidade que permite a abertura de novas vulnerabilidades. Então, ela explora em uma resposta do HTTP, permitindo assim a exploração por outras vulnerabilidades, como o XSS, envenenamento, deface do website. Então, como eu mostrei na aula anterior, no FBI, né? O FBI foi invadido, aí o cara mudou o site. Hijacking, então, é sequestro da sessão, como eu falei na aula anterior também. E o envenenamento do lado do cliente. Né? Então, não do lado do servidor também, mas do lado do cliente. Envenenamento é basicamente a mudança. Né? Eu falei isso na aula de DDoS. É a mudança da requisição. Então, eu digo que sou uma pessoa que eu não sou, tá certo? Então, eu faço a conexão responder para um outro serviço. Eu modifico o caminho da conexão, modificando o cabeçalho. Né? Então, posso, por exemplo, interceptar uma conexão do cliente, pedindo a página do servidor, modifico essa conexão e peço que a página seja enviada para mim, por exemplo. Isso é um envenenamento. Né? Então, além da SQL, a gente tem a injeção em PHP também. Então, as páginas podem ser vulneráveis ao PHP Injection, é diferente do SQL, tá certo? E esse ataque consiste em passar query strings, então seja comandos em PHP, que serão executados pela página em si, tá? E caso não seja, o site não tenha nenhuma proteção, o ataque pode durar ou ter acesso a várias outras coisas. O SQL Injection e PHP não é a mesma coisa. E a gente tem também um outro caso que as pessoas confundem a falha de XSS com a falha de PHP Injection. São parecidos. Mas a questão é a seguinte. Quando a gente for ver o XSS, a gente vai entender melhor essa falha. A parte do PHP é só voltada para o PHP, ou seja, a parte do servidor. Então, bora passar o slide aqui. A gente tem aqui uma coisa que eu quero trabalhar com vocês. É o XML. Tá certo? O que é um XML? Então, a gente falou de linguagem de marcação de hipertexto do HTML. HTML, CSS. A gente tem também uma linguagem chamada XML, que é a Extensive Marked Up Language. Então, é a linguagem de marcação recomendada pela W3C, né, que é um site de programação, né, para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente.
tais como texto, banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem XML é classificada como extensível, porque permite definir os elementos de marcação. Então, a linguagem extensiva de marcação de hipertexto, né? Uma extensão do HTML, que permite organizar bancos de dados ou diversas outras coisas de maneira hierárquica. Aqui a gente tem para quê, né? A utilização do XML, basicamente para auxiliar serviços de informação e compartilhamento de dados, especificamente via internet. Então, é basicamente uma linguagem de extensão do HTML que serve para organização. E a gente tem vulnerabilidade nisso também. Por exemplo, a injeção de XXE, né? Não é XX cross-site script, né? O XXS. É o XXE. Como é que surge essa vulnerabilidade XXE? Né? A questão é a seguinte, o XML ele permite facilitar essa comunicação entre o servidor, organizar essa comunicação entre o cliente e o servidor. Né? Sendo que isso daí, em certos casos, pode ser feito também pelo próprio cliente. Esse que é o problema. É aí que o XXE entra. Ele abusa disso daí, permite a execução ou a modificação dessa organização que o site faria, permitindo acesso ao hacker, certo? E aí isso vaza informações para o hacker, que é uma beleza. Listagem de diretórios, né, que estão dentro do servidor, então ele vai saber como o servidor está organizado, e até acesso ao conteúdo de arquivos, tá? Acabou sendo encontrado aí por bug bounty. A gente tem aqui outro tipo de injeção também, LDAP. É um tipo de exploração de segurança que é usado para comprometer o serviço e a autenticação usada por alguns sites que criam instruções LDAP. Então, é Lightning Directory Access Protocol, a partir de dados fornecidos por usuários. Então, essa daqui é uma vulnerabilidade específica. A minha intenção aqui é mais mostrar as vulnerabilidades para vocês, porque, como eu falei na aula anterior, tem muita vulnerabilidade, pessoal. Não tem como a gente mostrar todas. Então, eu estou dando uma introdução aqui para vocês verem suas vulnerabilidades de injeção de código. E a gente tem vários tipos de injeção de código. Então, tudo que um site vai utilizar para facilitar ou administrar, ele tem uma possibilidade de ter uma injeção de código ali. Certo? E a gente tem aqui, finalmente, o cross-site scripting. Essa é a vulnerabilidade mais conhecida. Quero falar um pouco mais sobre ela. Uma falha XSS ocorre sempre que uma aplicação inclui dados não confiáveis em uma nova página da web, sem validar ou escapar adequadamente. Isso quer dizer que o usuário comum, uma vulnerabilidade XSS, como um usuário comum, consegue colocar informações dentro da página. Então, vamos supor que eu tenho um chat dentro de um site. Né? Eu quero colocar informações lá dentro. Né? A partir desse chat, eu vou lá e digito os códigos que eu quero colocar dentro da página, né? Dentro da página web, digito isso daí e mando para o chat. Né? Esse chat vai enviar as informações e armazenar essas informações dentro da própria página, o que permite com que eu redirecione pessoas dentro daquele site a outro site, ou então gere falhas dentro do próprio site, tá? E a gente tem dois tipos de XSS. A gente vai trabalhar um pouco mais. Mas aqui demonstra um pouco como é que é o XSS. A gente tem um atacante, ele injeta o código malicioso na página web. A vítima, né, visita essa página web. E o código malicioso é automaticamente injetado na página web que a vítima está acessando, porque ela está acessando a mesma página web. Né? O que permite o atacante explorar a vítima, certo? Então, quando você entra na página, você foi infectado, ou quando você clica em um link dentro da página, você foi infectado. É basicamente isso. É uma falha que está dentro da página, sem o próprio servidor saber disso. O objetivo é pegar os usuários que acessam a página. Então, a gente tem um XSS do modelo armazenamento de arquivos. Né? Vou explicar aqui o atacante, né? Injeta no website o código malicioso e rouba a sessão de cada usuário. Então, rouba os cookies de sessão de cada usuário. E cada vez que o site é invadido, visitado por alguém, esse roubo de sessão acontece. Cada vez que o atacante coloca esse script no site, toda vez que alguém visita, ele tem a sessão roubada. Tá certo? Ele tem o acesso dela, ou então o acesso ao seu login, a sua sessão que você está fazendo, o site que você está visitando. Se você visita o Facebook, por exemplo, você tem uma sessão no Facebook. Isso quer dizer que você tem um acesso por um determinado período de tempo para o site do Facebook na sua conta. Isso é uma sessão. O hacker ele consegue roubar essa sessão sempre que você acessa esse site, fazendo o XSS no modelo de armazenamento. Tá? Então, quando o site tem essa vulnerabilidade, ele permite colocar essas informações dentro do site.
A gente tem também o XSS refletido, que o script é injetado refletido no servidor web. Então, esse tipo de ataque ele é mandado para a vítima de uma maneira paralela. Isso quer dizer que ele não é enviado para o site como no próprio XSS de armazenamento. Ele é enviado de maneira refletida. Você acessa um outro site e lá ele vai ter a vulnerabilidade. Então, esse, no caso, é quando tem um link de acesso para outro site que não deveria ter dentro de um site vulnerável, tá certo? Aqui demonstra. O usuário clica, né? O atacante ele envia primeiro um link malicioso. Então, um link que permite ele roubar a sessão, por exemplo, de um acesso do usuário, só pelo simples fato do usuário clicar no link. Isso é permitido através do site, tá? Aí o usuário clica no link, informações privadas, né? Ou a sessão do usuário é enviada para o hacker. E a gente tem outros tipos de XSS também, né? Tem XSS de armazenamento refletido, né? Então ele utiliza os dois ao mesmo tempo. O DOM-based, tem diversos outros que foram identificados por essa organização aqui, o OWASP, né? Que inclusive eu mostrei no começo, que classifica as vulnerabilidades mais recorrentes na web, né? As 10 mais recorrentes, o top 10. Bom, além do XSS, que permite injetar coisas dentro do site, né? A gente tem também o Bypass File Upload, né? Então é você passar pelo upload de informações dentro do site. Então, tem muitos sites que eles pedem imagem, pedem que você envie documentos, né? Você pode passar esse upload e enviar um documento fraudulento ou um documento visando, né, infectar o servidor. Então, um malware, né, um vírus. E aqui tem um exemplo de reverse shell, né? Shell reverse é basicamente você mandar um arquivo para o servidor e esse servidor vai se conectar ao seu computador. O servidor vai se conectar a um servidor seu, a um computador seu. E esse acesso que o servidor vai ter a um computador seu permite que você explore o site em si. Você tenha acesso a informações de dentro do site. É basicamente isso. A gente tem um brute force, tá certo? E nesse caso eu quero mostrar um brute force na plataforma web. Então você faz no brute force nos formulários da HTML, né? Que eu falei na aula passada. O ataque de brute force é simples. Você vai enviar diversas requisições até você acertar uma, né? Você poder ter acesso a um usuário ou senha ou alguma coisa dentro do site. A gente tem um sequestro de sessão, né? Outra vulnerabilidade web, ou uma sessão roubada. Então, esse ataque funciona basicamente o seguinte: a gente fica no meio da conexão entre o servidor e o usuário, né? Então, o cliente quer acessar tal site, né? E ele vai fazer o login naquele site, ele vai entrar no site, né? A gente fica no meio dessa conexão e a gente pede as informações desse login e altera elas para a gente. Ou então a gente rouba a sessão. Então o usuário ele faz a senha no site, ele faz o acesso ao site. Quando o site vai devolver a sessão ou o acesso ao usuário para ele finalmente entrar no site, ao invés de esse acesso ir para ele, o acesso vai para o atacante. Pode ter dois tipos desse ataque, tá certo? Que eu vou mostrar aqui. É o sequestro de sessão ativo, é quando você atinge ou quando você rouba a sessão efetivamente. Quer dizer que o usuário ele não vai ter mais acesso à sessão. Quem pediu, quem fez o login, não vai ter acesso. Só você que vai ter. Então ele assume a sessão como sua, assumindo assim a conexão do cliente legítimo. A gente tem aqui um exemplo, né? A vítima envia para o host, né? É o site, no caso. E o site envia uma conexão para a vítima, né? Permitindo que ela acesse o site. Sendo que o atacante aqui rouba o pacote a partir de injeção. E a gente tem um ataque passivo. Um ataque passivo ele não rouba a sessão. Então os dois vão ter acesso à mesma sessão. E pode ser conseguido através de um sniffer, né? Então é um farejador da rede, tá certo? Você fica vendo como é que a rede está se comportando. A rede interna, por exemplo, de uma empresa. Você pode roubar essas informações assim. A gente tem os problemas de criptografia também, né? Que são problemas de criptografia. Bom, a gente viu aqui o Session Reject, né? Isso daqui poderia ser impedido se fosse feita uma conexão HTTPS. Então, uma conexão com criptografia. Porque aí o atacante até poderia pegar o pacote de maneira passiva ou ativa, que ele não ia ter acesso ao servidor, porque ele não sabe como decodificar aquilo. Então, isso é uma forma de segurança. Os problemas de criptografia são testemunhados de diversas maneiras possíveis. Inclusive no Session Reject, né? Quando a gente quer fazer um roubo de sessão, esse roubo é permitido por causa de um problema de criptografia. Quando a gente quer inserir alguma coisa XSS em um site,
Isso acontece por causa de um problema, às vezes, na criptografia do site. A gente tem, além disso, a execução remota de comandos, tá certo? Então isso é permitido quando você tem outra vulnerabilidade, e aí você pode injetar comandos dentro do servidor. Né? Toda vulnerabilidade que permite um acesso ao servidor, ele permite uma execução remota de comandos. Então isso é um outro termo aí que dá para vocês aprenderem. A gente tem a falha no gerenciamento de sessão e a quebra de autenticação. Então um dos pontos principais da aplicação é como ela lida com a sessão e a autenticação do usuário. Então, como eu estava falando, sessão, questão de roubar a sessão e tudo mais. Então, a falha no gerenciamento de sessão é quando um servidor não sabe gerenciar bem isso daí. Então, tudo isso aqui, pessoal, que eu estou falando, problema de criptografia, execução remota de comandos, isso daqui não são mais falhas, tá? Eu vou falar agora eu não percebi isso daqui porque não tem não apareceu nenhum aviso, né? Eu acho que eu esqueci de colocar. Mas é basicamente o seguinte, a gente saiu das falhas, essencialmente, dos nomes delas, e a gente está entrando nos problemas que elas geram para o servidor. Então, elas geram problemas como o problema de criptografia, né, que pode ser explorado pelo session hijack, enfim. A falta de criptografia no servidor é quando é permitido a execução remota de comandos no servidor e quando a gente tem uma falha no gerenciamento de sessão, uma quebra de autenticação do servidor. Tá certo? A gente também pode ter uma quebra no controle de acesso. Né? Então, qual é a diferença dos dois? Então, vou ler aqui. Um dos pontos principais da aplicação é como ela lida com a sessão e a autenticação do usuário, explicando um pouco o funcionamento. Seu formulário de acesso verifica se os dados estão corretos e cria uma sessão. Então, quando a gente loga em um site, a gente cria uma sessão para a gente. Né? Pode ser roubada pelo session reject, como eu falei. Informando que seu acesso foi autorizado. Se essa função for implementada de maneira incorreta, então, resumindo, se ela não tiver criptografia, se ela vaza informação para qualquer um que está ali no meio, né? Ou então ao próprio cliente, né? Que ele pode fazer um brute force mais fácil, de repente, ou então pode acessar sem um brute force. O que tipo de coisa disso daí é uma falha no gerenciamento de sessão, que pode permitir uma quebra na autenticação. Isso quer dizer que quem não tem o acesso àquilo ali, quem não deveria acessar aquilo, está acessando. Isso é quebra de autenticação. Tá? E a gente tem uma quebra no controle de acesso. Então, a aplicação normal atua com um sistema de permissão, define o que cada usuário pode fazer no sistema. Essa quebra de controle de acesso é o seguinte. Não é mais o hacker acessando uma conta que não é dele. É o hacker acessando uma conta que não é dele e tendo um acesso privilegiado naquela conta. Isso quer dizer um acesso como administrador naquela conta. Certo? Isso é uma outra falha que as vulnerabilidades permitem. Outra coisa que acontece muito em sites é a configuração incorreta de segurança. Certo? Então, ao invés de você configurar aquele WordPress, né, que é um serviço para a gente mexer em sites, basicamente para a gente criar um blog mais fácil ou algo do gênero, quando você tem uma configuração incorreta no WordPress, você permite a abertura de vulnerabilidades. Quando você tem uma configuração incorreta no servidor, você gera falhas de vulnerabilidade naquilo. Um firewall, por exemplo, ele pode ser o melhor do mundo, mas se ele tem uma falha de configuração ali, você pode explorar o firewall. Certo? Então tem que saber configurar bem também o servidor. Ó, pessoal, veja isso daqui, eu esqueci de colocar, mas vejam a partir dessa parte daqui de problema de criptografia, como sendo as falhas mais recorrentes e como você faz para se defender delas, tá certo? Eu acabei esquecendo de colocar, mas no slide final eu vou deixar. A gente tem a exposição de dados sensíveis, uma outra falha que um servidor pode ter. Então vocês têm que ter cuidado com isso quando estão fazendo o servidor de vocês. Exposição de dados sensíveis é basicamente o seguinte. Você não quer que seus dados de login ou na hierarquia do login, que alguém que está abaixo da hierarquia acesse algo que está acima. Tá? Então eu vou ler aqui, muitas aplicações web não protegem de forma adequada os dados confidenciais, como dados financeiros ou então login e senha. Então os atacantes podem modificar ou acessar esses dados, roubar eles. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que a gente classifica como dados, né? Então a gente tem os dados, que podem ser acessados por todos, os dados pessoais, que tem que ter uma certa segurança para o acesso deles, para ser só para as pessoas que realmente querem acessar aquilo, e os dados sensíveis, que são dados que não deveriam falhar nunca, certo? Que não deveriam ser expostos nunca. E a gente tem a regulação de proteção de dados. Então isso aqui é um esquema mais para vocês seguirem
para saber como um site, que tipo de proteção o site tem que ter. Outro tipo de falha, né, que é encontrado muito em sites, né, então que um site faz errado, é utilizar componentes com vulnerabilidades conhecidas, né? Então utilizar APIs, aplicativos que já têm vulnerabilidades conhecidas, então que algum hacker já conheceu, já descobriu alguma vulnerabilidade naquilo e o servidor não trocou ou não atualizou aquele tipo de coisa que ele está utilizando para se proteger dessa vulnerabilidade. Então não façam isso, né? Bom, pessoal, aí a gente viu as vulnerabilidades mais conhecidas aí, que eu queria falar, né? Mais conhecidas, algumas vulnerabilidades, porque eu não vou falar de todas. A gente viu métodos para manter seu site mais seguro, como eu falei aqui. Comecei a falar aqui, né? Problema de criptografia. Então, isso daí tudo são métodos para seu site se manter mais seguro, como eu falei. E agora a gente vai falar como é que um hacker, né, ele encontra a vulnerabilidade. Né? Porque ele pode testar na mão, por exemplo, mas isso demora muito. E às vezes existem táticas e técnicas para você encontrar ela mais rápido. Né? Mas ainda assim, muitas vezes demora muito. Então vale a pena, vale muito a pena, você fazer um scan no site para você ver se você consegue encontrar vulnerabilidade. Porque alguns sites eles têm formatos que já são claros e já são muito fáceis de saber se tem ou não uma vulnerabilidade lá. No caso, a gente tem aqui um scanner chamado Aconnectix, tá certo? Que é esse daqui do lado. E ele é um scanner de vulnerabilidade. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, o CRLF, né, que eu falei, injeção de CRLF, é uma vulnerabilidade. Ele fez um scan em um site, ele encontrou isso. E a gente tem até a classificação do nível de vulnerabilidade que é aquilo. Então, o nível 3, por exemplo, é alto, o nível 2 é médio, o nível 1 é baixo e o nível 0 é apenas informação. Não tem vulnerabilidade em si, mas são informações que não deveriam estar vazando. Tá? Então, é o nível 0, digamos. E a gente tem os scanners. Existem diversos tipos de scanner, né? Então, vou ler aqui. Existem diversas formas de achar vulnerabilidade manualmente, como eu falei, mas também existem as ferramentas automatizadas. Né? Os scanners de vulnerabilidade são um tipo de utilitário feito para identificar problemas e brechas de sistemas operacionais e sistemas. Né? Isso é feito através de checagem de códigos, portas, variáveis, banners e outras áreas com potenciais problemas. Então ele checa os formulários, ele checa os banners de resposta, então banner get de resposta, o cabeçalho get de resposta, o banner do protocolo Telnet, protocolo FTP, né? O banner é basicamente o seguinte, eu falei já em aulas, né? Mas é basicamente o seguinte, você manda uma requisição para o site para acessar aquilo ali, e você vê o que ele retorna de resposta. Isso é o banner. E basicamente isso. O scanner de vulnerabilidade ele faz diversas checagens, tá, para encontrar isso. E eles geralmente são utilizados no ambiente de uma empresa, né? Então, aquelas empresas que precisam testar mais coisas mais rápido, é uma boa você utilizar um scanner desse. Pessoal, eu não vou aprofundar aqui, mas a gente tem aqui, por exemplo, nessa última foto, uma coisa falando aqui, né? Que eu inclusive não citei. A gente tem HTTP, Sniffer, né? Blind SQL Injection. São outros tipos de vulnerabilidades. E o Sniffer, ele é uma técnica, né? Basicamente rastrear. E você vê o tráfego que está andando entre os sites. Tá? Então, ele está utilizando aqui HTTP Sniffer, né? É um scanner no HTTP. Basicamente isso. Você está vendo como o HTTP está se orientando na rede local. E tem várias coisas aqui, né? Mas não vou aprofundar. A gente tem aqui o Burp Suite, tá certo? Então, muitas dessas falhas, elas são encontradas, né, utilizando ferramentas como isso, Burp Suite. Tá? Então, o hacker ele utiliza essas ferramentas para executar diversos tipos de ataques diferentes a um site ou uma rede, ou até mesmo aos usuários que estão navegando nessa rede. Então, é para isso que o Burp Suite serve. Então, bora ali daqui. Em testes de segurança em aplicações web, podemos utilizar um proxy para capturar pedidos e respostas. Então, você pode utilizar um proxy para capturar banner e coisas do gênero. E aplicações web de navegador e aplicações de web para ver exatamente quais dados que estão sendo transmitidos. No Kali Linux vem com a versão gratuita o Burp Suite, uma plataforma de testes para aplicações web. Então ele auxilia aí na aplicação web. Tá? E inclui várias ferramentas dentro dele, né, que podem rastrear através de aplicações o conteúdo web, funcionalidades,
Enfim, ele tem várias ferramentas aí para auxílio. Navegação web a gente vai estar utilizando. A gente tem aqui uma coisa mais simples, né, que é o que a gente chama de proxy e tamper data. Então, o que é um proxy? Bora falar primeiro o que é um proxy. Proxy é basicamente o seguinte: você quer utilizar uma VPN, né? Se você utiliza uma VPN, você está usando um proxy. Uma VPN é um serviço que permite que você utilize um proxy. Tá certo? O proxy é um computador que vai ficar entre o meio termo entre a sua conexão e a conexão de outro servidor. É geralmente utilizado quando você mora, por exemplo, em um país que a internet é censurada. Vamos supor, a Coreia do Norte, talvez, ou a China. Você quer acessar conteúdo de fora desse país, você pode utilizar um proxy para acessar esse conteúdo por outro IP. Tá certo? É basicamente isso que o proxy faz. Ele muda seu IP, digamos assim. Não que ele mude seu IP mesmo, mas ele vai acessar outro IP para acessar o site e esse outro IP vai retornar a informação para você. Tá? E no proxy, o proxy ele permite capturar informações de cabeçalho. Tá? Então, nesse meio termo, ele vai capturar informações para você poder avaliar um determinado serviço. E é por isso que ele é utilizado em pentest, geralmente. Quando você quer fazer um pentest, você pode utilizar um proxy para capturar esse tipo de informação mais sensível. Né? E aí a gente tem um tipo de programa que permite auxílio ou que age da mesma forma que esse proxy, que é o Tamper Data. Tá? Ele é uma extensão para navegador que é utilizado no Firefox. Inclusive, o Tamper Data foi tirado das ferramentas de plugin do Firefox. Então, ele já, a partir de hoje, ou a partir de um tempo, ele já não é mais um plugin oficial do Firefox. Mas você tem outras formas de você conseguir baixar o Tamper Data para a sua aplicação, o seu navegador. E a gente tem aqui, como eu estou falando, o Tamper Data. Né? O Tamper Data ele é um programa que funciona assim. Ó. Esse daqui é o Tamper Data. Então, eu estou no meio da conexão, eu quero acessar um meu site, por exemplo. Eu vou botar meu login, minha senha, eu vou enviar meus cookies. E aí o Tamper Data ele permite que você modifique essas informações no meio. Né? Então, o que o Tamper Data faz, de fato, é falsificar informações que você vai enviar para um determinado serviço web. Tá? O proxy também faz isso, mas o Tamper Data faz de uma maneira mais fácil. Então, eu posso modificar aqui, por exemplo, o meu user agent. Né? Então, eu modifico, digo que eu não sou de um Mozilla Firefox, que eu não estou vindo de um Linux, por exemplo. Porque toda vez que você acessa um site, você manda essas informações para o site. Eu digo que eu estou vindo de um Mac, por exemplo. Mudo o cabeçalho, mudo o cookie. Né? Então, aqui eu posso capturar o cookie de outra pessoa para um session hijack e mudar esse cookie para o meu. Né? Então, vou acessar a sessão da outra pessoa. Né? Eu posso dizer que eu vim de outro site. Tá certo? Eu posso mudar minha senha e meu usuário. Né? Tudo isso. Mudar, no caso aqui, é um form, né? Um formulário. A gente tem outro aí, programa que é utilizado para... A gente está falando agora também de programas, né? Como eu falei, scanner de vulnerabilidade, burp suite, tudo isso são programas, tá? Tamper Data. E outro programa que a gente utiliza é o Netcat, tá? Na hora de a gente fazer um pentest web. O Netcat é basicamente aquela ferramenta que a gente usa. Canivete suíço, lembrei. Canivete suíço, tá certo? Então, o Netcat ele é tipo um canivete suíço. Ele tem várias ferramentas ou várias formas de ser utilizado diferentes. O que ele faz é capturar essa conexão, ler e escrever dados através de conexões utilizando o protocolo TCP/IP. Tá? Então, o Netcat pode ser utilizado às vezes para backdoor. Né? Então, quando você quer acessar remotamente um determinado site, você manda uma shell reversa. Essa shell reversa pode ser utilizada com o Netcat. Você quer capturar a informação que tem dentro de um header em uma conexão cliente para o servidor. Netcat você pode utilizar. Tem aqui todas as funcionalidades do Netcat. Conexão de saída e entrada de TCP e UDP, né? Em qualquer porta. Tem um módulo de tunelamento, permitido também um tunelamento especial. Tem a funcionalidade de port scan, de modo aleatório. Então ele pode ver quais portas estão abertas em determinado serviço. Enfim, ele pode fazer várias coisas aqui. Aqui ele fala um pouco mais, aqui foi desenhado para ser uma ferramenta back-end. Então, uma ferramenta que é utilizada pelo servidor. Confiável, que pode ser usado diretamente ou de modo fácil, qualquer programa e script. Ao mesmo tempo, é cheio de funcionalidades, debugs, explorações, enfim. Então, quer dizer que
quando você liga um servidor Apache, por exemplo, você está querendo camuflar alguma coisa, você pode utilizar o Netcat para fazer o tráfego entre essas informações. A gente vai entender melhor nas próximas aulas, tá? Mas saibam que existe aí o Netcat. A gente tem aqui um exemplo do Netcat na porta 21, que, se eu não me engano, é a porta Telnet. Telnet, isso. A porta Telnet. E a gente tem aqui, ele faz o scanner na porta Telnet 21, né? E ele vê o cabeçalho de resposta, que é o banner de resposta da porta. E aí tem várias informações da porta, né? Como é que é o acesso a ela, como é que é as coisas. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar essa aula por aqui. Tá? Já está muito longa. Mas a gente vai estar trabalhando mais sobre Pentest Web nos próximos vídeos do canal, tá certo? Deixa um like, se inscreva no canal e para acompanhar mais vídeos, tá? É isso, vou deixar esse vídeo por aqui, deixa um like. Valeu. Falou.